A ideia do programa veio da nossa conversa em si. A ideia do título, petistas e bolsonaristas, lulistas, uma briga sem fim, eterna. O que é isso? Por que nós nos tornamos tão feios? Por que nós nos tornamos tão beligerantes? Por que nos tornamos tão estúpidos? Por que nos tornamos tão ignorantes? Por que é que quem tenta caminhar mantendo algum nível de sobriedade da conversa desse meio acaba levando pedrada de todo lado? Eu falo isso porque minhas costas estão doídas de tanta pedra. Eu tomo pedrada dos bolsonaristas, tomo mais do pessoal do PT. Eles têm o costume de dizer que eu virei bolsonarista. Eu virei bolsonarista única e exclusivamente porque eu não faço a vontade deles. Já votei 2 vezes no Lula, mas outra que ele perdeu. Mas a primeira que Brizola me pediu, quando o Lula foi para o segundo turno, e Brizola, de forma altruísta, sem pedir nada em troca, virou para a gente. Eu era coordenador de campanha da seccional Sudoeste aqui, eu nem lembro mais o nome, que ia de Petrópolis até Cabo Frio. Eu fazia a coordenação pelo PDT dessa área, junto com o saudoso Dr. Daniel Costa e o delegado Job Maia Salgado, que foi covardemente assassinado no centro de Itaboraí. Um delegado da Polícia Federal aposentado, o último diretor da Ilha Grande, colocado por Brizola para fechar o presídio. Então, ao lado dessas grandes figuras e ao lado de Doutel de Andrade, que era o deputado colado com a gente aqui, fizemos essa campanha. Foi a primeira vez que votei no Lula. Depois votei em Brizola, depois em Lula, em Lula, em Lula, em Lula, em Dilma, em Dilma. Então, ninguém tem mais aval para meter o pau nessa turma e cobrar do que eu. Eu tenho cacife para cobrar. Eu tenho conta atrasada para cobrar. Eu não preciso aqui ficar me explicando ou pedindo explicações para bolsonaristas, porque eu não faço parte do bolsonarismo. E respeito o Bolsonaro até onde ele deva ser respeitado. Atualmente, quase nada. Mas eu respeito a instituição Presidência da República, porque eu estou dentro de uma democracia e, como eu já falei, claro, alto e bom tom para quem quiser ouvir e para quem quiser fazer a sua associação, que eu não estou ao pé do canhão nenhum. O dia que vocês me virem ao pé de um canhão, eu estarei no meio de uma mata com um fuzil na mão. E isso aí vocês não me vão ver nunca, porque o Brasil não tem terreno para isso, não tem terreno fértil para isso, e isso daí nada mais é do que uma sacanagem com os outros. Uma babaquice, uma coisa sem tamanho. Doa quem doer. Eu não vim aqui agradar ninguém. Quem quiser continuar sendo meu amigo, vai continuar sendo meu amigo, porque me conhece e sabe que eu sou. Eu não estou aqui para pataguada. Essa noite, conversando com o meu grupo de trabalho, eu perguntei que imagina se você pode fazer uma revolução ao pé do canhão, sendo funcionário público e recebendo um bom salário do Estado. Né? Seria a mesma coisa que dizer que o 5º dia de cada mês a guerra de Fidel e Che Guevara pararia, porque eles desceriam de Sierra Maestra, iriam a Havana receber o salário e voltar para a guerrilha, ninguém é de ferro. Então, conversa mole para boi dormir, como diz alguém que eu conheço, conversa mole matou carambola. Então, conversa mole matou carambola. Diretor. Conversa mole matou carambola, né? Então, estou cansado de conversa mole. Eu estou querendo ver o que a gente pode fazer. Rubem, o que você quer mudar no mundo? Talvez esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar que está aqui no meu computador, uma charge 4.195, o quarto cavaleiro do Apocalipse, na garupa de um jet ski do Bolsonaro. Isso aqui é uma obra do PT, isso é uma obra de mau gosto, isso é um assinte, isso é um desrespeito ao cidadão brasileiro, isso é um escárnio, isso é uma falta de sensibilidade com quem morre. Eu não quero saber quem é Bolsonaro, eu não quero saber nada. O cidadão brasileiro merece respeito e não regozijo disso aqui. O nome disso aqui é regozijo. É se regozijar da morte alheia, da tragédia alheia, do quanto pior, melhor.
falando com o Rogério, tendo ele como interlocutor, talvez ele esteja por aqui ainda, eu não estou com a live aberta aqui para mim, eu estou conversando com vocês numa boa, tranquilamente, voz centrada, sem palavrão, sem nada, sério. Eu só falo palavrão quando eu estou de brincadeira mesmo, quando eu estou negócio. Só que agora eu queria saber como é que nós viramos esses monstros. A insensibilidade do Bolsonaro é proporcional à insensibilidade de todos esses canalhas da New Left que têm coragem de fazer um cartaz desse. É um escárnio. É cuspir na cara de amigos meus, como Juninho, mecânico, que morreu de Covid, como outros que morreram aqui na minha cidade e morreram por aí. Não perdi ainda nenhum parente, mas posso perder a qualquer momento. Ou os parentes meus podem perder alguém, como a mim. Se morrer, morri. Eu não nasci aqui para ser eterno. Eu não vim aqui nessa jornada para ser eterno. Deve ter alguma coisa fora daqui para mim. Se não tiver, fica como aquele Deus segundo Spinoza, que dizem que não foi ele que escreveu. Se não foi ele que escreveu Deus segundo Spinoza, ele perdeu uma grande chance, porque aquele escrito é maravilhoso, é sensacional e dá uma conotação certa do que é Deus e do que deveria ser Deus e quais deveriam ser os nossos valores. Um amigo em comum aqui de alguns virou para mim outro dia, nosso amigo, um amigo meu médico, que todo mundo já conhece aqui, pelo menos de fama, foi ao hospital sábado à noite, sábado à tarde, correndo para socorrer um amigo nosso que estava internado. E no dia seguinte, dentro da minha casa, esse meu amigo pega o telefone, liga para o amigo comum e pergunta: tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, consegui reverter, ele está bem melhor. Graças a Deus que eu estava orando aqui, estava orando muito. E alguém que estava próximo a nós chegou e falou para ele: fulano, eu quero te dizer que quem salvou ele foi o médico que foi lá, não foi a sua oração, não. A sua oração serve de desabafo, serve como um porto seguro da fé, mas não faz nada no campo prático, não. Então, quando você vê o Bolsonaro falando idiotices e você vê essa esquerda, que é inimiga, que luta única e exclusivamente por Brasília, por cargos, por nomeações, estão todos de luto, deveriam estar todos de luto. O Brasil se tornou um lugar difícil de se viver, mais uma vez recorrendo à conversa particular minha entre eu e o Rogério. Lembrávamos eu e ele da nossa infância e da empatia que havia entre as pessoas, de como as pessoas reclamavam da vida, como as pessoas botavam um cachorro atrás da gente, como as pessoas furavam nossas bolas, mas nada daquilo era maldade, nada daquilo era ódio. Era porque a gente quebrava vidraça, a gente era atentado, a gente era peste. Na minha cidade não tinha um pé de laranja, Itaboraí era coalhado de laranja, hoje não tem mais, praticamente acabou só na zona rural. Tínhamos considerado a melhor laranja do Brasil, tá? Queriam esse selo, talvez uma das melhores do mundo, e simplesmente isso aí acabou, porque não tem investimento. A gente tem que investir em Câmara Municipal com vereadores ladrões. A gente não tem dinheiro para investir em infraestrutura, em produção, em nada. O dinheiro que a gente poderia investir nisso, a gente prefere plantar ladrões dentro de Câmara de Vereadores. E todo mundo se cala para isso. Isso tudo serve para mostrar essa falta de empatia, essa falta de humanidade que cria esses monstros que vão para dentro de partido criar um banner como esse, um banner feito por um canalha. Não quero nem saber quem foi o canalha que fez. Poderia até tentar ver aqui. Parece obra, sei lá, deve ser do Latuf ou de qualquer outro lixo desses, porque essas pessoas só pensam no próprio umbigo. Ninguém pensa no coletivo, ninguém pensa em nada. O Brasil talvez seja o país no mundo onde essa Covid foi mais bem-vinda para uma grande briga política, uma briga, uma intercação violenta entre políticos, visando única e exclusivamente o poder. Mais nada. Só o poder. Só o poder. Só a teta. Só a nomeação. Porque é isso que está por trás disso tudo. Sexta-feira nós vamos receber o homem que eu posso apelidar, me desculpe,
mestre Requião, eu lhe dar esse título, mas não porque eu quero desenlace. Eu quero o objetivo. O desenlace, não. Eu poderia dizer, pela idade, pela sensatez, pela capacidade de aglomeração, de aglutinação, pelo amor ao Brasil, por tudo isso, eu poderia lançar o Roberto Requião como verdadeiro, único, no cenário atual, o nosso Tancredo Neves do momento. Tancredo Neves veio em 84 para 85 para pacificar todo o processo político e vir como consenso. Eu acho que um grande consenso hoje nós teríamos ao redor de Roberto Requião, talvez nenhum campeão de voto nacional, mas simplesmente campeão de moral e zelo. Moral, zelo da coisa pública e um discurso forte que agrada tanto a um lado quanto ao outro. Não vai agradar os doentes mentais. Sexta-feira nós vamos ter esse palco aqui para ele, esse pequeno palco, esse humilde palco, para ele dar o recado para vocês. Que o recado seja ouvido de uma forma sensata por todos e que vejamos nessa figura algo para combater isso, essa monstruosidade. Um momento só, por favor. Só um controle de qualidade feito em estúdio fundo de quintal, é assim mesmo que se faz, chama o diretor fecha aqui, fecha ali, fecha colar, bota a cara. Então, gente, fiz essa live exatamente para isso. Para a gente talvez olhar para trás e ver aonde, em que ponto a gente se perdeu. Hoje à tarde também falava com o Hélio Calazans, ficamos quase uma hora no telefone, ele lá já entrando noite adentro, e eu aqui ainda de tarde, brincando, eu com o nosso outono de 34 graus, e ele lá entrando para um verão de 12 graus. A diferença climática é realmente assustadora. Mas falávamos, por incrível que pareça, de coisa parecida com essa. Aonde nós vamos e o incentivo que ele me deu a perseverar, a manter essa mesma linha, essa mesma posição. Aqui nós não somos inimigos de gay, nós não somos inimigos de negro, nós não somos inimigos de mulher, de nada, de nada, de nada, de nada. Aqui não tem inimizade, aqui tem ponto focal. Tá? O ponto focal nosso é um só. É o nacionalismo, é o trabalhismo. Inclusive, o André, quinta-feira, vai estar aqui, talvez alguém do Banco do Brasil, porque se isso aqui é um canal trabalhista, eu tenho que dar esse palanque aqui, esse pequeno palanque, esse pequeno espaço para os trabalhadores. Não sei se o Felipe Coutinho, quiser vir também, eu posso estender o convite a ele. Quinta-feira, 21 horas, nós vamos fazer uma live aqui sobre a Caixa Econômica Federal, a defesa da Caixa Econômica Federal e essa situação tão dúbia que o Lula, que parece ser o grande campeão de votos que vem por aí, porém, dentro de um arcabouço de situações que a gente não consegue entender muito bem, que Brasília parece um samba do crioulo doido ou do afrodescendente com sérios problemas cognitivos ou psicológicos ou psiquiátricos, para a gente não ferir a boa fala vinda do norte e empurrada no sul pela goela, porque quando eu era pequeno nós éramos rolha de proço, negão, cabeça de nego, riscado, fofinha, tudo isso aí. Todo mundo tinha seu apelido, todo mundo tinha sua coisa, e a gente resolvia muitas vezes na mão, na bolacha. E todos sobrevivemos. Todos. Ninguém perdeu nenhum membro, ninguém foi aleijado, ninguém morreu. Foi mais ou menos como se faz hoje um filme. Nenhum animal foi sacrificado, nem sofreu maus tratos nessa cena. Se a gente fizer um filme, se eu fizer um filme da minha infância inteira, durante 10 anos, a gente vai ver que ninguém foi maltratado, ninguém sofreu, ninguém morreu, ninguém perdeu nada, absolutamente nada. Uns ralõezinhos, um sangue escorrendo pela boca, tá? E deixa que amanhã eu te pego. E às vezes pegava mesmo, ou então vinha e apanhava de novo. Era assim. Os fortes e os fracos nasciam desse jeito. Era assim, não tinha bullying, não tinha coisa nenhuma, não tinha nada. Primeiro nós fomos nos afastando de uma forma ou de outra. Começamos a sair das ruas,
nossos pais começaram a sair nas ruas e começaram a entrar para dentro de condomínios, para dentro de prédios, para dentro de lugares fechados, e depois, mesmo com o nosso clima praticamente tropical de norte a sul, quente, de norte a sul do país, começamos a entrar para dentro de shopping center, as lojas de rua, as lojas com vento agradável, com aquele calor infernal que a gente passava nelas também. Aquilo tudo foi acabando, o centro da cidade foram morrendo, fomos entrando tudo para dentro de shopping, templo de consumo, lugar que você não tem um pastel frito no óleo diesel para comer, não tem uma coxinha cheia de varizes, não tem nada. A única coisa que tem é McDonald's, Burger King, isso, aquilo, KFC, entramos para isso aí. Tá? Começamos a engordar, a inchar igual a porcos, a ficar cada vez mais mal-humorados, cada vez mais dependentes de tecnologia, de técnica, disso, daquilo outro, de precisar de alguma coisa para se movimentar, de escada rolante, de esteira rolante, de rua rolante, de passadeira rolante, de moto para isso, de moto para aquilo, de carro para aquilo lá, cada vez mais azedo, cada vez mais endividado, cada vez mais enrolado, cada vez mais ferrado, cada vez mais fudido, e cada vez mais individualista e cada vez mais canalha. Todos nós estamos ficando assim, de uma forma ou de outra. E eu me coloco no meio, eu vou junto com vocês. Eu não tenho nada de especial nisso tudo. Talvez de especial ter o bom senso de olhar para esse quadro de 4.195 mortos e não ter a quem culpar, porque eu não estou aqui para culpar Bolsonaro pela morte de ninguém, de uma pandemia, onde a opinião dele é a opinião de um idiota, a opinião de muita gente que o segue é a opinião de idiotas, e a opinião do outro lado também é a opinião de idiotas, todo mundo querendo tirar proveito. Foi um balcão de apostas. Todos, tá? Todos apostaram pesado, jogaram todas as fichas e uns estão pulando de alegria porque acertaram. E o que era jogado nessa roleta era simplesmente o povo brasileiro, a nossa vida. O que será de nós e o que foi de nós? Indústrias fogem do Brasil, enquanto Paulo Guedes vende o Brasil de um lado e compra do outro no balcão. O BTG Pactual é um caso de polícia, é um caso de CPI, é um caso de uma lava-jato de verdade, para ver a quem prender, a quem levar para a cadeia, a quem pendurar pelos pés ou por outra coisa mais nobre para um, menos nobre para outros. Paulo Guedes vende o Brasil com a mão e compra com a outra. O BTG Pactual passou de um tamborete para um banco gigantesco que a tudo compra. Hoje está comprando o Banco Pan, da Caixa Econômica. Pan-Americano, que era do Silvio Santos, foi encampado, apresenta um lucro maravilhoso e agora simplesmente já estão para passar nos cobres e o Paulo Guedes vende com a mão esquerda e compra com a mão direita ou vice-versa. Enquanto isso, a gente tenta tirar proveito das mortes da Covid, mortes que não escolhem partido e não escolhem cor. Morrem petistas, morrem tucanos, morrem bolsonaristas, morrem todos. Mesmo assim, alguém quer tirar proveito dessas mortes. Como? Por quê? Por que não atacarmos o grande problema que vai vir depois disso tudo? A tragédia macroeconômica brasileira. Porque o gás vai explodir, o governo Bolsonaro vai implodir. Paulo Guedes já disse que esse ano ninguém tasca, eu vi primeiro, ele quer meter a mão em 70 bilhões do Brasil, ou talvez 100 bilhões do Brasil, de dólares. Multiplica por 6, que você vai ver o tamanho do rombo. Você imaginar que agora deram de migalha para a ajuda do povo, coisa em torno de 29 bilhões de reais. E agora querem colocar 500 bilhões de reais jogados pela janela para o bolso de banqueiros. É isso que nós estamos vendo. Enquanto isso, a gente briga para saber quem pilota o jet ski, quem é que faz aquilo ali e quem consegue arrumar a próxima boquinha em Brasília. Gente já sonha em saliva com a sua ONG mamando nas tetas, diretamente com Jorge Soros, puxando uma grana boa, encostado em algum lugar, e em algum outro lugar, ao pé do canhão, as pessoas esperam o 5º dia útil do mês para continuar atirando. Eu não sei em quem...